Olá, sou Maurício Marque, cardiologista intervencionista pelo INCOR e atualmente Fellow de Intervenção em Cardiopatias Estruturais pelo INCOR. Hoje, para o Triple I, nós vamos apresentar um caso de TAV em uma paciente de alto risco, realizado por via subclave. Hoje nós vamos apresentar o caso de uma paciente de 76 anos feminina, com artrite reumatoide, com importante dificuldade para locomoção, paciente diabético tipo 2 não insulino requerente, hipertensa e dislipidêmica. Além disso, o paciente apresentava também osteoporose e doença renal crônica estadio 3A, com clírice calculado de 56. Mais importantemente, uma paciente com importante limitação física, um peso de 30 kg, altura de 1,38 e um MC de 15,7, o que a configura como magreza significativa. Então, uma paciente que há 5 meses parou de fazer esforços maiores por cansaço. O filho notou que há 2 semanas ela parecia mais cansada, desanimada, apresentava também edema progressivo em membros inferiores e aproximadamente 7 dias antes da nossa avaliação, passou a apresentar dispneia e edema de membros inferiores. O paciente negava dor precordial, negava qualquer outro sintoma relevante, sem histórico de síncope ou outras queixas. Como vocês podem ver, eu usava várias medicações, inclusive medicações para artrite reumatoide, diabetes, hipertensão. E ao exame físico, nós encontrávamos com 30 quilos, 1,38 m, PA 140 por 80 em membro superior, ausculta ritmo regular, eupneica em ar ambiente e um sopro sistólico ejetivo em foco aórtico e aórtico acessório. Esse sopro tinha irradiação para foco mitral, também conhecido como fenômeno de Cala-Vardin, e a paciente não apresentava nenhuma alteração na avaliação de abdômen. Então, ao eletro, nós observamos o ritmo sinusal, hipertrofia ventricular esquerda, o que, colocando nos scores de risco para a troca valvar aórtica, classificaria como uma mortalidade predita de 5,6 no Euroscore e uma mortalidade predita de 4,2 no STS. Importante observar também a morbidade que o STS nos permite calcular, que no caso da paciente seria 19,7. Então, na avaliação ecocardiográfica pré, nós observamos um átrio esquerdo aumentado, com 56 milímetros, septo de 12, parede posterior de 11 e uma fração de ação preservada, aferida em 63% pelo score de Simpson. Na válvula aórtica, nós observamos algumas alterações. Nós conseguimos observar a estenose aórtica com calcificação acentuada, uma área valvar de 0,6, um gradiente de pico estimado em 35, um gradiente médio de 17 e um volume ejetado de 30. Aqui na imagem à esquerda, os senhores podem observar, essa é uma imagem clássica de paciente com estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, também conhecida como estenose aórtica paradoxal. O paciente tem fração de ação preservada, mas um baixo fluxo e um baixo gradiente. A válvula mitral e a válvula tricúspide apresentavam apenas regurgitação discreta. Quando nós estamos diante de uma paciente com baixo gradiente, como é o nosso caso, nós temos que avaliar algumas considerações. A área da nossa paciente é menor do que 1 cm² e um gradiente médio menor do que 40 mm de mercúrio. Então, a primeira questão a ser considerada é a fração de ejeção. Nossa paciente apresentava uma fração de ejeção acima de 50%. O fluxo é menor do que 35. Então, ela se enquadra numa estenose aórtica D3, também conhecido como paradoxal, baixo fluxo, baixo gradiente. Aqui são os estadiamentos da American Heart Association. Os senhores podem ver, a partir do estadio D, nós temos estenose aórtica sintomática. D1 seria estenose aórtica severa com gradiente alto. D2, baixo fluxo, baixo gradiente, fração de ejeção menor do que 50%. E D3, baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de ejeção maior do que 50%, o que é o nosso caso. A seguir, vamos avaliar as artérias ilíacas comuns. Como os senhores podem ver, a artéria ilíaca comum direita apresentava um calibre extremamente reduzido, com 3,2 no diâmetro mínimo à direita e um diâmetro mínimo de 4,0 à esquerda, com cálcio praticamente circunferencial à direita e igualmente expressivo à esquerda. A artéria femoral comum direita também apresentava calibre reduzido, um diâmetro mínimo de 3,8 e a artéria comum esquerda 4,1. Ambas apresentavam calcificação acentuada
Isso é extremamente importante no planejamento do implante de prótese transcatéter, porque a prótese ela precisa de um diâmetro mínimo de pelo menos 5,5 a 6 milímetros para conseguir navegar. Ou seja, no caso dessa paciente em particular, a via transfemoral seria inadequada para o implante de prótese transcatéter. A partir daí, nós temos que ser criativos na decisão de uma via alternativa. No site do Triple I, há um artigo muito bom que fala sobre as vias de acesso alternativas para implante de prótese transcatéter. Eu recomendo a todos que leiam. No caso da nossa paciente, quando nós avaliamos outras vias de acesso, nós podemos observar que a artéria subclave direita dela, a despeito de ser pequena, apresentava um diâmetro mínimo adequado para o implante da TAV, um diâmetro mínimo de 6 milímetros do lado direito. Em seguida, nós temos que pensar em qual prótese que será utilizada. Ou seja, nós já definimos que a paciente tem estenose aórtica importante, já foi indicado o implante de prótese transcatéter, já fizemos uma avaliação das vias de acesso e o próximo passo é a escolha do dispositivo a ser utilizado. Então, os senhores vejam aqui que nesse caso foi utilizada uma prótese Evolute R, que é uma prótese da Medtronic. Essa prótese tem como característica ser uma prótese autoexpansível, ela é feita de uma liga de nitinol, que com o calor do corpo ela se expande e abre os folhetos e permite o funcionamento da válvula, e ela tem uma navegabilidade muito boa nesses casos de áreas menores para implante. Como que nós fazemos a escolha da prótese? Nós levamos em consideração algumas características, em especial o diâmetro e o perímetro desse anel. Os senhores lembrem que o diâmetro do anel era de 22 por 17, com um perímetro de 64. Além disso, o paciente apresentava seios de valsalva de 26, 25 e 23. Como os senhores podem observar, com um perímetro de 64, nós poderíamos pensar numa prótese 23 ou numa prótese 26, pois o diâmetro de corte entre as duas é aproximadamente 63 milímetros. Como a nossa paciente é uma paciente pequena, com seios diminuídos, seios de valsalva diminuídos, nós optamos por uma prótese 23 milímetros. Então, resumindo aqui o caso, nós temos uma senhora de 76 anos, com artrite reumatoide, diabetes, hipertensão, dislipidemia e osteoporose, ou seja, uma paciente com muitas comorbidades, uma paciente com fragilidade e dificuldade para locomoção, uma paciente de baixo peso, baixa estatura, com IMC reduzido, e que o ecocardio mostrava uma fração de ejeção preservada, com estenose aórtica, tipo D3, tomografia com score de cálcio de 2.280, ou seja, uma importante calcificação, com perímetro de 164, um anel de 22 por 17 e com uma anatomia adequada para o implante de prótese transcatéter. As artérias femorais, que seriam a nossa primeira escolha de via de acesso, elas apresentavam um pequeno calibre e uma calcificação extremamente acentuada. Além disso, no score de mortalidade, o paciente apresentava um risco cirúrgico intermediário para a troca cirúrgica convencional, com um score predito de 4,2. Esse caso foi levado para o Heart Team, foi discutido em conjunto com o médico assistente e foi optado pelo implante de prótese transcatéter. Talvez a parte mais importante na avaliação do procedimento TAV é um adequado planejamento desse procedimento. Muito do sucesso do implante de TAV depende de um planejamento e de uma estratégia adequada. Considerando que era uma paciente de alto risco, uma paciente com doença renal crônica, com muitas comorbidades, frágil, foi optado por anestesia geral com ecocardiograma transesofágico. Isso não é o comum na nossa prática. A gente deixa esses casos de anestesia geral com intubação orotraqueal reservado para casos muito excepcionais, como foi o caso dessa paciente. A escolha de acesso, como nós comentamos, foi uma punção de artéria subclave direita. Em seguida, foi planejado uma punção com introdutor 7 French na artéria radial direita para angioplastia, para o fechamento dessa punção do acesso principal. Uma punção com introdutor menor, 5 French na radial esquerda para a ortografia, que é quando nós realizamos uma injeção de contraste na aorta
para o posicionamento da prótese transcatéter e uma punção venosa na veia jugular interna esquerda para o implante do marca-passo temporário para fazer o estímulo necessário na hora do implante da prótese transcatéter. Como nós mencionamos, considerando o seio de valsalva da paciente, optou-se por uma prótese Evolute R23. Não foi utilizada uma prótese Evolute Pro, que é uma prótese com uma saia, com revestimento externo, pois é necessário um calibre um pouco maior do vaso para o implante dessas próteses. Como a nossa paciente já tinha um calibre de vaso limítrofe, nós optamos pela Evolute R23 milímetros, que requer um introdutor 14 French para a navegabilidade dessa prótese. Então, os senhores podem ver aqui, após a punção radial direita, nós injetamos contraste na subclavícula para avaliação do vaso. Através dessa injeção e guiado por ultrassom, foi-se puncionado a artéria e em seguida avançado o fio. Os senhores observem aqui o fio navegando na artéria subclávia e o fio que estava na artéria radial direita. Os senhores observem aqui nesse primeiro quadrado a prótese navegando através do tronco braquiocefálico, descendo até a aorta ascendente e posteriormente sendo posicionado. Os senhores podem observar também um catéter pigtail no seio não coronário, posicionado ali para a injeção de contraste e avaliação da altura da prótese, e o marca-passo que nós havíamos posicionado na veia jugular esquerda. Aqui nesse vídeo à esquerda, os senhores podem observar a liberação inicial da prótese após a injeção de contraste pelo catéter pigtail. Esse primeiro vídeo mostra a liberação da prótese. Os senhores observem como é uma paciente com uma aorta pequena, com uma aorta estreita. Isso não é o comum na nossa prática, mas trata-se de uma paciente extremamente delicada, um caso muito interessante e excepcional na nossa prática. Aqui a injeção final, mostrando uma altura de prótese boa, com praticamente sem refluxo através dessa prótese, sem nenhum sinal de complicação, que é um procedimento excelente. A seguir nós temos uma questão. Bom, nós puncionamos a artéria axilar subclávia, realizamos o procedimento com sucesso, e agora, como é que nós vamos fechar esse orifício? Bom, como nós havíamos planejado, o fio foi posicionado através da artéria radial direita, e através desse fio, nós implantamos um stent revestido nesse vaso. Esse stent, os senhores observem a injeção aqui, mostrou que selou totalmente o orifício utilizado para a punção, de modo que não houve necessidade de compressão manual ou uso de outros dispositivos hemostáticos, o que é sempre um problema nessa via de acesso. Os senhores observem aqui no primeiro vídeo a injeção de contraste, mostrando um excelente resultado angiográfico da artéria axilar, sem não observado nenhum tipo de vazamento peristente, nem nenhum tipo de complicação na via de acesso, que é um resultado muito, muito satisfatório. E aqui no vídeo, a ortografia final dessa prótese, mostrando um excelente resultado, considerando a dificuldade do procedimento proposto. Uma prótese 23, que é a menor que nós temos no mercado para esse tipo de modelo, que é a Evolute, e uma expansão adequada, sem refluxo através dessa prótese. Aqui o ecocardiograma mostrou os mesmos achados que nós suspeitávamos na ortografia, mostrando um funcionamento muito adequado dessa prótese, refluxo praticamente inexistente, e a resolução do problema da estenose aórtica que a paciente apresentava.
Aqui nesse último slide, os senhores podem observar como é importante o planejamento adequado para o implante de prótese transcatéter. Nesse primeiro retângulo azul, os senhores observem a artéria subclave direita e a prótese dentro do retângulo, a prótese que nós usamos, a Evolute. Nesse círculo amarelo, os senhores observem a artéria radial, o fio guia V18 posicionado através da artéria radial direita. Esse fio guia é importante para manter essa via de acesso. Após o implante da prótese, nós conseguimos fechar o orifício de entrada da via de acesso do implante da TAV. Vocês podem observar também o marca-passo, que foi colocado através da veia jugular esquerda no VD. Esse marca-passo ele é acionado na hora do implante da prótese. Dentro desse triângulo, o catéter pigtail, que foi posicionado através da artéria radial esquerda no seio não coronário. Então, os senhores observem como são múltiplos dispositivos, como são muitas coisas a serem levadas em consideração no implante de prótese, especialmente num caso como esse, um caso excepcional, com maior dificuldade técnica e, felizmente, com bom sucesso de procedimento. Então, a paciente evoluiu com melhora dos sintomas, ela foi estubada logo após o implante do procedimento, recebeu alta da UTI logo no dia seguinte e alta para acompanhamento ambulatorial nos dias próximos ao implante da prótese transcatéter. O eco final mostrou uma área de 1,8, um aumento significativo em relação à área prévia, um gradiente pico de 15 e um gradiente médio de 6. Então, concluímos a nossa apresentação dos slides. Espero que vocês tenham gostado.